Olá, amigos do canal Futelita em Foco. Demos uma pequena pausa aí, né? Praticamente 2 semanas sem gravar, certo? Mas por motivo assim importante realmente, né? Questão familiar, né? A gente tem que dar prioridade, né? O que está acontecendo em volta da gente, certo? Agora, para que vocês não fiquem com tanto tempo assim, né? Com essa pausa tão grande. Nós estaremos trazendo no vídeo de hoje uma volta ao passado, né? Vai ser um vídeo retrô, tá certo? Como todos sabem, que o nosso canal ele é baseado, né, e focado no futebol de palito Matias, né? A modalidade da família. Mas também nós temos uma história, né? Uma história muito bonita, né? Que aconteceu no início dos anos 2000, né? Até 2011. E eu estou sempre trazendo, né, fragmentos dessa década, né, onde nós trabalhamos com os especiais, né? Hoje nossos queridos PCDs, né? Na época, eles eram conhecidos como pessoas com necessidades especiais ou pessoas especiais, tá certo? São pessoas com deficiência, né? E que hoje nós temos a denominação, né? A terminologia utilizada hoje é PCDs, tá certo? E como todos já sabem, em alguns vídeos já venho contando um pouco dessa história, desses acontecimentos, no Espaço Nise da Silveira, né? Nós, além de termos o futebol de palito, né, na escola, nós adaptamos 17 modalidades, né, como eu já apresentei algumas em alguns vídeos aqui, nós estamos sempre falando sobre essas modalidades adaptadas. E também trabalhávamos também com os meninos com modalidades tradicionais, né? Tá certo? Sempre lembrando que sempre foi um trabalho de terapia, né? Nós tínhamos uma oficina terapêutica, né? Que era a oficina de artesanato de madeira e modalidades recreativas e terapêuticas, tá certo? Então, entre essas modalidades, temos o futsal. O futsal era uma modalidade assim, também que eles adoravam realizar, né, as atividades. E nós, nos jogos internos, que nós também já falamos sobre a construção desses jogos internos, né? Os JINs, né? Jogos Internos Nise da Silveira. Nós fazíamos competições entre sala, né? E para escolher os melhores para representar, para montar um time do Espaço Nise da Silveira para representar a escola em atividades fora da escola. E uma grande empresa de saúde, né? Uma empresa nacional. Vou falar o nome aqui porque não tem essa importância toda, a gente não está preocupado com questão financeira aqui no caso. Então a Unimed, ela realizou a Olimpíada Unimed durante os anos de 2005, 2006, 2007, tá certo? Os jogos aconteciam no SESC, ali no SESI do Distrito Industrial, ali próximo do, quem conhece aqui Aracaju sabe onde fica, próximo do terminal de transporte coletivo, lá no Distrito Industrial de Aracaju, tá certo? E com o time de futsal, o Nise Esporte Futsal, nós somos tricampeões 2005, 2006 e 2007, né, dessa Olimpíada Unimed. O futsal, nós nos consagramos tricampeões, tá certo? Esse período nós tivemos assim uma colaboração super especial de Demetrio Sérgio, né, de Sandra Regina e de Manuel Amaro, né? Eram pessoas assim que estavam sempre do meu lado, tá certo? Nos ajudando a realizar esses eventos assim, né? E participar desses eventos, tá certo? Em 2007, vamos continuar falando do futsal, porque nesses anos que nós trabalhávamos com o futsal, nós tínhamos sempre o encerramento das atividades da oficina de esporte no mês de dezembro, e a gente sempre realizávamos o Nise versus Nise. Eram os profissionais da escola que trabalhavam com os meninos contra os meninos. Esse time tricampeão da Unimed, da Olimpíada Unimed, nós fizemos 3 jogos fantásticos, né, na nossa quadra, na quadra do Caíque, né, de encerramento, sempre com os familiares, né, os profissionais da escola, né, as arquibancadas ficavam lotadas para assistir esse desafio, tá certo? E teve uma pessoa assim muito importante nesse período, né, nesses três desafios, Nise versus Nise, que foi o professor de Educação Física e coordenador de Educação Física do IFES, né, do Instituto Federal, né? O professor Oswaldo Mendonça, tá certo? Ao qual eu deixo essa homenagem, né?
foi um padrinho de ouro, né? Um dos padrinhos de ouro da nossa oficina, tá certo? Todos os anos que a gente, no encerramento das atividades da oficina de esporte, ele estava presente, né? Para marcar, para ser o árbitro, né? Desse grande desafio, tá certo? E aí agora vamos passar, né? Já que nós tínhamos o futsal e a gente só trabalhava futsal, né? Só esporte de quadra, era futsal, era handebol, né? Era vôlei, né? Era basquete, a gente fazia uns treinos lá, apesar de não ter nem o ar para jogar basquete, mas a gente fazia atividades com os meninos na quadra, sempre. Por ser uma oficina assim, que sempre estava participando de todos os eventos e participando muito bem, representando muito bem, em várias modalidades, nós recebemos um convite, né, da Secretaria de Saúde do município de Aracaju. Eles estariam realizando um campeonato de futebol. Não era futsal, era futebol. E nós não tínhamos campo para treinar, né? E os meninos não tinham... não era habitual na vida deles a questão da prática do futebol de campo, né? E tinha um terreno que era um pouco abandonado dentro do CAIC, uma área que dava mais ou menos 2 quadras, né? 2 quadras de futsal, mas era muito matagal dentro dentro do espaço do CAIC. E eu procurei a nossa coordenação e a direção da escola e perguntei se eu podia, né, convidar familiares, né, colegas de trabalho, no horário que a gente tivesse condições de fazer esse trabalho, de realmente arrancar a mão, né? Algumas árvores tem que ser na base da enxada, tudo, né? Mas na maioria a gente arrancava na mão mesmo, tal. Depois compramos areia para acertar o campo, para alinhar o campo. Só que era o seguinte, era um espaço onde só cabia 7 jogadores de linha, né? E eu tinha que colocar 10 de um lado, 10 do outro, que era para treinar, para fazer esses jogos desse campeonato, né? Desse torneio, né? Aí começamos os treinos, né? Só que vimos que ia ser muito complicado, né? Fazer esse treino muito apertadinho e depois para eles desenvolver o trabalho em um campo de futebol realmente. E os jogos foram todos realizados no Adolfo Hollenberg. Quem é de Aracaju conhece o Adolfo Hollenberg, fica ali no Agamenon Magalhães, né? Um estádio de futebol tradicional, onde equipes profissionais disputaram competições até nacionais, certo? Copa do Nordeste, né? Os times grandes aqui do estádio jogavam lá. Então, quer dizer, um campo de tamanho oficial e tudo mais. Nós, então, começamos a levar os meninos para o parque da cidade, que ficava próximo lá do bairro industrial, lá no bairro industrial mesmo. E tinha um campo, só que na época, era uma época muito chuvosa e um campo muito cheio de buraco. Mas fizemos o treino, treinamos, fizemos um amistoso antes do evento. Não fomos tão bem assim, certo? Era um trabalho inclusivo, né? No caso do futsal, na Olimpíada Unimed, era só os PCDs que estavam disputando, do goleiro aos jogadores de linha. Mas no futebol, tinha que ter 4 profissionais ou familiares. Você teria que ter 4 pessoas ditas normais com os PCDs. Tá certo? 7 PCDs no time e 4 pessoas ditas normais. Tá certo? Então, fizemos esses treinos e fomos para o campeonato. Tá certo? Fomos para o campeonato. O campeonato era só para CAPs, né? Pessoas com distúrbio mental, usuários de droga, usuários de álcool, né? Alcoólatras, que estavam se curando, né? Se cuidando no CAPs, né? Se recuperando, né? Então, a única oficina que era de pessoas com deficiência era a oficina do Espaço Unísio da Silveira, que era nossa. E nós fizemos uma campanha fantástica, porque quem não tinha o costume de estar jogando futebol de campo, montar um time assim de última hora, nós só tivemos 30 dias para organizar esse time, treinar e levar para esse evento, tá certo? E eram 6 times e nós chegamos na final com o CAPS Arcebispo do Rosário, perdemos na final por 2-1, tá certo? Mas foi uma campanha linda, um negócio assim, realmente fantástico, tá certo? Como vocês vão acompanhar aí nas fotos, vocês vão ver tudo direitinho. Foi realmente assim uma época assim maravilhosa, né? Mais um trabalho que hoje eu estou dividindo, né? Essa alegria de ter realizado com vocês do canal, tá certo? Eu espero que vocês gostem, né? E divulguem aí, mostrem o trabalho, né? Porque muitas pessoas nos vê aqui no canal e acham, não, esse rapaz aí só porque fez futebol de palito. Não, a gente tem uma história, né? Temos muitas coisas ainda para ir divulgando aos poucos. Claro que o nosso foco é o futebol de palito, tá certo? É o futebol de palito Matias, a modalidade da família,
Nosso foco é esse, o Futilito em Foco, o canal Futilito em Foco, ele é focado no futebol de palito, só que nós temos também espaço para divulgar as coisas boas, né, que nós realizamos, né, juntamente com várias pessoas. Bem, no futebol, eu tenho que falar o nome de algumas pessoas, né, que nos ajudaram bastante, né? Luciano Naninho, Joaldo, Douglas, Arnaldo Sacel, Manuel Amaro e Júnior. Esses foram pessoas que estavam direto, né, com a gente para a realização, para nos ajudar, né, a desenvolver um belíssimo trabalho, né, e chegamos ao vice-campeonato, né. Esse vídeo eu quero dedicar na realidade, 3 pessoas, né. No último dia 24, Paula Luísa, né, a nossa cinegrafista, editora, né, diretora do programa, tudo, né, ela aniversariou, né. Quero desejar os parabéns, dar os parabéns, né, e que Deus continue lhe abençoando, minha filha. E no dia 26, a mamãe dela, né, Gedalva, nossa querida Dalva, né, completou mais um ano também de vida, que Deus abençoe também, né, que ilumine o caminho das duas, né. E também, no mesmo dia 26, o meu sobrinho, Marcelo Henrique, né, também ficou mais velho, tá certo? Parabéns, Marcelo, que Deus lhe abençoe, meu filho, meu sobrinho, tá certo? E no demais, meus amigos, pedir, né, que vocês se inscrevam no canal, né, dê o like, né, divulgue para os amigos, para os familiares, né, o canal Futilito em Foco, canal da modalidade da família, que é o Futebol do Palito Matias, tá certo? E até o próximo vídeo, que já vai ser mais um desafio do Segunda Pele. Valeu!